Programa Fé Perfeita. Maravilha! Glória a Deus! Shalom a todos vocês. Eu sou o pastor César Augusto, voltando aqui nesta programação de Fé Perfeita para falar de Deus em sua presença, de coração para coração. Obrigado por permitir que a minha voz e a minha imagem entre nesta hora em sua casa, no seu estabelecimento, onde você estiver me assistindo, que a bênção do nome poderosíssimo de Jesus tome controle de você. Eu tenho vindo falar sobre como é bom ser amigo de Deus. Amigo de Deus é o tema deste programa, ser amigo de Deus. E amigo de Deus é estar pronto para ver milagres acontecer quando você está em suas necessidades. O primeiro homem a ser chamado de amigo de Deus na Bíblia foi Abraão. E Abraão é chamado de amigo de Deus porque ele, na sua velhice, ele tem um filho dentro das impossibilidades que eram propostas para a vida dele. Depois, este filho cresce, Deus pede para que ele sacrifique o filho e ele estava disposto a fazê-lo, até que Deus interviu e não permitiu que ele o fizesse. Então Deus sabia que podia contar com ele para qualquer coisa. Quando você tem a predisposição de entregar até um filho para isto, Deus sabe que você está disposto a fazer qualquer coisa. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entregar a vida a Jesus e quer ser chamado de amigo. Deus não pode pedir a você os teus olhos, o teu corpo, o teu coração, as tuas atitudes que você nega. Então, mas Abraão não, foi amigo. Então, os próprios discípulos foram convidados a abandonarem suas profissões, sua rede, seu ganha-pão, e Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Coisa boa é ser amigo de Deus. E diz o provérbio que a gente não tem decepções com inimigos. Inimigo você só espera coisa ruim, mas que às vezes as decepções saem dos amigos. Mas o amigo Deus jamais decepciona ninguém, apesar de que às vezes nós pensamos que fomos abandonados por Deus. Talvez você que esteja me assistindo já passou este pensamento na sua cabeça, dada a circunstância e o momento que você viveu ou vive de muita dificuldade, de muita pressão, de muita dor, de muito sofrimento, e você diz: Deus não é meu amigo. Parece que Deus não gosta de mim. Parece que Deus é bom para os outros, mas para mim não tem sido. Espere um pouquinho. Reflita comigo nesta meditação que nós teremos dentro deste programa hoje. Deus nunca nos abandonou. Deus tem cuidado de mim, eu falo como testemunha, desde o ventre de minha mãe. Eu fui criado como um filho órfão, passei por muitas dificuldades nesta vida, mas ele estava ali, em cada fase, me consolando, me animando, me dando uma nova visão, abrindo portas. E era difícil? Era, porque Deus quer que você reaja a todas as circunstâncias e ele estará com você. Nunca pense que Deus vai dar as coisas de mão beijada para você. Deus quer que você mostre que você tenha interesse, que você quer, que você luta, que você está disposto a fazer alguma coisa. Então ele disse: posso contar com aquele. Então a Bíblia nos relata que havia uma família, Marta, Maria e Lázaro. Duas irmãs, uma era bastante espiritual, se interessava muito por vida de oração, por estar perto de Jesus, por ouvir suas palavras. A outra era muito amiga, mas é daquela que gostava de fazer comida, arrumar a casa
e de ter uma apresentação agradável, agradar Jesus na sua aparência apenas. E havia o Lázaro. O Lázaro era contemporâneo de Cristo, era um jovem como Cristo era, aqui Jesus está com seus 30 anos, e a grande diversão do momento era pescar. Quem sabe eles eram amigos de pescaria. Você sabe que Jesus foi um homem de trabalho, era um homem comum, como todos os demais homens, até que ele iniciou o seu ofício, a verdadeira missão dele aqui na Terra, que foi apenas os 3 anos e meio finais da sua vida. 30 anos ele viveu, ainda que preservando a sua pureza e a sua vida, mas viveu simplesmente como um homem aqui na Terra. Então, essa família que se tornou tão amiga de Jesus, a Bíblia disse que às vezes Jesus ia para casa e pernoitava lá, ou fazia suas refeições lá. E a Marta estava sempre muito apreensiva, porque a Maria parava para ouvir os ensinamentos de Jesus, e eu acredito que este é a melhor coisa que nunca te será tirada, nem desta vida, nem na outra, é quando você assimila as palavras de Jesus. Não tenha as palavras de Jesus apenas como palavras de Jesus, tenha como palavras infalíveis, que passa céu e terra e ela permanece firme. Então, aqui estava este relato. Numa ocasião, a Marta se dirige a Jesus e disse: "Ô Jesus, manda a Maria vir me ajudar aqui." E Jesus responde para ela: "Por que você está tão preocupada, tão aflita?" E a Maria escolheu a melhor parte. Então, esta relação de amizade de Jesus com esta família é notória aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. Jesus amava aquela família. Então, daqui um pouco, o ministério de Cristo começa a crescer e ele era mais procurado e ele era mais, então, solicitado. E a Bíblia disse que aqui na Judéia, Jesus foi perseguido e ele, então, se destinou para outra região. Estando já em outra região, recebeu a notícia que Lázaro, seu amigo, vamos chamar assim para ficar mais fácil, seu amigo de pescaria, seu amigo aonde ele costumava fazer refeição e pernoitar, estava muito doente. E a Bíblia disse que Jesus ouviu aquilo, mas não houve resposta. Simplesmente ele aparentemente não atendeu aquele chamado. Quantas vezes você chama por Jesus e aparentemente o seu pedido não foi recebido? Quantas vezes você já orou e pensou: Deus não se moveu, não vai haver resposta? É aquilo que às vezes eu chamo dizendo: Deus parece fazer de conta. Você já viu Deus fazendo de conta? Fazendo de conta que não sabe, fazendo de conta que não viu. Você pode olhar isso na Bíblia. Quando Adão pecou, ele veio no Éden e disse: Adão, onde você está? Será que ele não sabia onde Adão estava? Sabia, mas ele fez de conta que não sabia. Onde estás, Adão? Você viu quando ele caminhou com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando ele chegou na porta da casa daqueles discípulos em Emaús, ele fez que ia passar direto para que eles o convidassem? Então ele faz de conta. E aqui, aparentemente, também ele não tinha ouvido a notícia de que Lázaro estava muito doente. Não era simples, era muito doente. E ele, diz a Bíblia, permaneceu naquela cidade mais 2 dias. Olha só como foi o relato. Então disse, olha, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Viu? Não se moveu, não fez nada. Vai deixar piorar?
É assim que às vezes Deus faz. Parece que a propósito, propositalmente, ele deixa os problemas piorar. Veja só, ele podia ter impedido de Daniel descer à cova dos leões. Ele deixou ficar no momento extremo. Quando ele foi lançado na cova do leão, lá estava ele. Ele podia ter intervido e não deixado que os 3 jovens hebreus fossem lançados na fornalha, mas ele não fez. Ele deixou a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Às vezes o problema vai aumentando, que você diz, mas Deus não me ouviu. Calma, ele te ouviu e ele vai aparecer e vai te dar o livramento, a vitória, muito além do que você está imaginando ou pensando. É assim que a Bíblia diz que ele faz. 2 dias depois, ele vira para os discípulos e disse, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, não estou entendendo nada, mestre. O senhor veio de lá porque as pessoas queriam matá-lo. E agora o senhor quer voltar para a Judéia? Veja a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu, não há 12 horas no dia. Eu fico emocionado quando eu penso nisso. Não há 12 horas no dia, hein? Não há? Há ou não? 12 horas. Você disse, não há 24. Não, existe 12 horas no dia. 12 horas são noite. Judeu, o dia dele começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. E a noite começa às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. Então, o dia são 12 horas. Agora, dia e noite, 24 horas, como nós temos, não são. Não tem o dia 12 horas, porque Jesus vai dar uma resposta dessa assim, dizendo, olha, nós devemos andar na luz. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Então, os discípulos, mais uma vez, não entenderam nada. Eu só quero dizer a você, ei, preste atenção, estas são as primeiras horas deste dia, e eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Porque o que Jesus está dizendo aqui tem 12 horas para a operação. Tem 24 horas para Deus fazer o que Ele quer fazer, seus milagres acontecer. Eu gritei este final de ano de 2023, ainda dá tempo, e eu vi muitos milagres tomar lugar na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo neste dia de acontecer coisas extraordinárias, o que não se podia imaginar. Então, Jesus agora destina-se, quando ele fala que o Lázaro estava dormindo, eles pensaram, ele está descansando do sono noturno, não é? Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, ele não sabia que ele tinha morrido. Porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro morreu. Oh, mas o que é isto? Lázaro morreu? Como? Assustou todo mundo, nós deixamos ele bem. Agora só soubemos que ele estava doente, mas não sabíamos a gravidade. Mas ele morreu. Então parece que a coisa agora ficou pior. A pergunta é, se Jesus tivesse voltado 2 dias antes, ele teria feito apenas o milagre da cura. Mas as pessoas nunca conheceriam o milagre da ressurreição. Eu quero, neste programa, dizer a você que às vezes o seu problema cresceu tanto que a tua vitória será muito maior do que você possa imaginar. A ressurreição, a esperança, a vida está de volta. Jesus agora destinou a atender você, a atender a mim, a atender a nós, a atender a nossa oração, a atender o nosso chamado. Ele já saiu
e ele vai resolver o problema. Veja só como isto desenrola de uma maneira extraordinária aqui na Bíblia. Então, folgo por amor de vós que eu lá não estivesse. Jesus ficou alegre por não ter estado lá quando Lázaro morreu. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, eita Tomé, chamado de Dídimo, né, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Este camarada ainda aparece alguém para defendê-lo. Mas esse camarada, todas as vezes que Jesus queria fazer algo extraordinário, ele estava do lado oposto. Jesus ressuscitou, só creio se eu botar o dedo para ver. Você precisa de ver para crer ou você precisa de crer para ver? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora, se você quer ver a glória de Deus para quê? Você é um incrédulo. E Jesus disse a Tomé, você precisa aprender a ser crente, a nunca duvidar. Está dizendo a mim, para você, não espere ver para crer. Creia para ver os milagres tomar conta na história da sua vida. Então, aqui, Jesus está chamando e disse, vamos lá. E o nosso amigo Tomé pulou na frente. Então, Jesus chegando, pois Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Passou da hora. Não chegou mais a tempo. Olha, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Chegaram lá, talvez comentaram, você viu? Lembra quando ele era pequenininho? Ele vinha comer aqui, agora o ministério dele cresceu, está grande, e agora ele não precisa mais de vocês. E começou, então, ao invés de ter um momento de gratidão, quem sabe de reclamação. Você já reclamou de Deus? Reclamou da vida? Parece que Deus não me ouve, parece que a minha oração não sobe, parece que Deus não vai me abandonar. Não, ele está vindo te socorrer. Aí estava lá a Bíblia comentando que apareceram alguns consoladores que pareciam que eram mais amigos do que o próprio Jesus. Então, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, porém ficou assentada, Maria ficou assentada em casa. Quem crê está descansado, está esperando. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Você acredita que ainda há esperança para você? Ela ressurge neste programa, nesta hora. Este é o Jesus da Bíblia. Este é o Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe, pois, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha. Então, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisto, Marta? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, está te chamando. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantou-se a sair, seguiram-na dizendo, vai ao encontro para chorar ali, vai lá no sepulcro, vai lamentar a sua desventura. Não, vou encontrar com Jesus. O meu amigo que não me abandona, o meu amigo que sabe o que está fazendo, o meu amigo que vai me dar uma surpresa super agradável. Eu gosto muito daquele escritor do livro O Príncipe da Casa de Davi, que antes que Jesus chamasse a Maria, ela preparou o quarto do seu irmão. Ela apanhou flores no quintal e decorou o quarto porque ela cria que seu irmão estaria posando ali naquela noite, que o milagre vai acontecer hoje. Ela cria. E ela preparou o ambiente para isto.
Então ela estava exuberante e saiu a encontrar-se com ele. Então, chegando onde Jesus estava, vendo-a, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O problema não teria chegado a esta condição. Jesus, pois, quando o viu chorando, também chorou. Também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito no seu espírito e perturbou-se. E disse: Onde pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus também se emocionou e chorou. Disseram, pois, os judeus: Veja como ele amava aquele homem. Era realmente amigo. Então alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que não morresse? Podia. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era como uma caverna e tinha uma grande pedra. E disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já está fedendo, cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Agora, aqui está onde quero parar um pouquinho para dizer a você. Quando você pedir qualquer coisa a Jesus, antes que você veja aquilo acontecer, agradeça, prove que você creu no que você pediu e que você está confiado que ele não vai te decepcionar. Diga aí: obrigado, Senhor, por ouvir a minha oração. Obrigado por ter vindo, obrigado por me atender, e eu estou agradecendo pelo milagre que vai acontecer. Agora, isto é assim, o próprio Jesus sabia dar exemplo para nós. Você já viu isso na Bíblia, né? Ele manda os discípulos lavar os pés, mas ele primeiro vai lavar. Então, quando ele quer que você aprenda uma coisa, primeiro ele faça. Ele queria que os discípulos acalmassem a tempestade, primeiro ele acalmou. Ele queria que os discípulos curassem os enfermos, primeiro ele curou, para que os discípulos aprendessem. Ele quer que você aprenda a agradecer antes de ver o resultado acontecer. Então, olha a oração de Jesus agora. Veja só. Pai, graças te dou. Olha, está agradecendo. Graças te dou por me haveres ouvido. Ele já havia orado, ele já havia pedido, ele já sabia que o Lázaro haveria de ressuscitar, e aqui está ele agradecendo a ressurreição de Lázaro antes que a ressurreição acontecesse. Aqui estou eu agradecendo pela virada, pela vitória, aqui estou eu agradecendo a Deus porque o milagre aconteceu, vai acontecer. Aqui estou eu com você dizendo: agradeça a Deus aí na sua casa a vitória. Então veja só o que aconteceu. Jesus ora e disse: eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. E agora diz: bem sei que sempre me ouves. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu peço, o Senhor respondeu uma oração, vai responder outra. O Senhor curou uma doença, vai curar outra. O Senhor resolveu um problema, vai resolver o outro. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então agora não era nem mais porque ele tinha dúvida, era para que todo mundo soubesse que ele tinha sido enviado e o que estava para acontecer era uma coisa sobrenatural. E aí então, e tendo dito isto, falou com voz alta: Lázaro, sai para fora. Problema, resolva. Doença, vai embora. Demônio, seja expulso. Olha, portas se abram, muralhas caiam, gigantes sejam derrubados. Isto é o que eu estou pregando para você. Aprenda a crer, a ter paciência. Se em algum momento você pediu e a bênção não chegou, ela chegará de maneira muito além do que você imaginou. Tá bom? E eu agora convido você
para orarmos e agradecermos a Deus pela tua vitória, se você creu no que eu te preguei nesta programação. Pai querido, eu venho com esta multidão para agradecer a vitória. Eu agradeço pela minha e eu sei que cada pessoa também agradece pela dele. E eu agradeço com eles por me ouvir nesta hora, por curar, por libertar, por salvar, por abrir porta, por derrubar gigantes, por fazer coisas maravilhosas. Receba a minha gratidão, receba a minha oração, receba a gratidão de cada pessoa, porque pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador, e te agradecemos, ó Pai. Amém. Eita lá, meu tempo acabou, mas não acabou no Instagram. Você pode agora se inscrever no meu canal do Instagram, participar também dos nossos cultos aí pelo YouTube. Inscreva-se, Pastor César Augusto no Instagram, Pastor César Augusto no YouTube, Pastor César Augusto no YouTube e também Fé Perfeita no YouTube. E participe dos nossos cultos e das bênçãos de Deus. Shalom a todos vocês.